Olá pessoal, tudo bem? Vamos para o nosso segundo vídeo da série de 8 vídeos, onde eu estou contando para vocês o assunto A Volta do Filho do Homem. Será antes ou depois dos 7 anos de tribulação. Já tivemos o nosso primeiro vídeo, esse é o segundo vídeo deste assunto. Vou trabalhar agora o primeiro ponto do texto de Daniel, capítulo 9, versículo 27, ok? O primeiro ponto é um concerto com muitos, ou então uma aliança com muitos. Mas quem são esses muitos? Se você ver no texto, vai dizer um concerto com muitos. É o primeiro ponto do texto de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Então, o primeiro ponto é esse. Um concerto com muitos, ou então uma aliança com muitos. Quem são esses muitos no texto? Sem criar hermenêutica dupla infiel. Quem é esses muitos que está dizendo no texto? Esses muitos são os 10 chifres, ou 10 reis, ou 10 nações da ONU, que é os dedos dos pés da estátua de Nabucodonosor, já formados e unidos. Então, para você pegar bem o assunto, dominar bem esse assunto, o primeiro ponto é um concerto com muitos. Mas quem é esses muitos que o texto está dizendo que existe, ou que existirá? Esses muitos, são um aglomerado de 10 nações mais fortes do mundo que vão se juntar para perseguir a igreja, perseguir Israel e ainda perseguir os judeus. Então, quando se fala de muitos no texto, está falando dos 10 chifres, está falando dos 10 reis, está falando de 10 nações, está falando dos 10 dedos dos pés da estátua de Nabucodonosor, já então unidos e formados, ok? Então a aliança será feita, ou a aliança que será feita, será entre os 10 reis e o anticristo, e não com os judeus. Olha, para você entender, muitos interpretam errado. Então, não é aliança com os judeus. A aliança será entre os 10 reis e o próprio anticristo, ok? Então, é nessa aliança que surgem as intenções de invadir Jerusalém e perseguir a igreja. Tá pegando? Estamos nos entendendo? Bom, a aliança, ela é feita no início dos 7 anos, ou no início da última semana de anos de Daniel. Mas aqui, queridos, o anticristo, aqui o anticristo já está agindo caladamente para invadir Jerusalém e também perseguir os cristãos e os judeus. Mas aqui ele ainda não se manifestou como o anticristo, entende? Ele só está agindo caladamente, se une com os 10 reis, tá? Com as 10 nações mais fortes do mundo e fica lá caladamente arquitetando planos para poder perseguir os cristãos, os judeus e a própria Jerusalém, ok? Então é assim, para você entender esse assunto do segundo vídeo. O assunto, é quando será a volta do Filho do Homem? Será antes ou depois dos 7 anos? Então, esse vídeo,
que é o primeiro ponto do capítulo 9, versículo 27 de Daniel, então ele se explica assim: no início da última semana de anos de Daniel, ou 7 anos de tribulação dentro da teologia cristã, o homem que será possuído pelo espírito de Satã faz um concerto com 10 reis, ok? Mas aqui ele ainda não se revelou ao mundo como o anticristo, porque isso irá acontecer somente na metade da semana. Tá dando para nos entender? Tá pegando legal? Tá dando para você então dominar? Ok, então veja bem, vamos trabalhar esse segundo vídeo aqui, dando uma detalhada mais profunda. Olha, quando se fala de um concerto com muitos, é a mesma coisa de uma aliança com muitos. Mas quem é esses muitos que está falando no texto de Daniel 9, versículo 27? Como eu já expliquei, é um aglomerado de 10 nações que é a ONU. Aqui a ONU já vai estar em decadência, já vai estar no ápice do seu governo e caminho da sua própria destruição. Então, se une esses 10 reis, essas 10 nações, tá, com o anticristo, é feito uma aliança com esses 10 reis, entre o anticristo e eles, tá? E não é com os judeus esta aliança, é com o anticristo e essas 10 nações. E é nessa aliança, nesse concerto, que surge aquela intenção de Satã, né? Que porá na cabeça do homem que será o anticristo para perseguir Israel, a igreja, para perseguir os judeus, como sempre perseguiu, né? Então, a aliança é feita no início, tá? Dos 7 anos de tribulação ou a última semana. Tá dando para você entender? Então é assim, né? Chega ao início da última semana de anos de Daniel, que é os 7 anos, o espírito de Satã entra neste homem, tá? No início da segunda metade dos 7 anos, né? No início da segunda metade desses 7 anos. Entra nele e ele então, tipo assim, coloca as unhas para fora, né? Já não é mais aquele homem pacífico, já não é mais aquele homem amável, querido, articulador. Ele agora vem com fúria, feroz de rosto, caladamente agora ele estava, agora já não está mais. Aí ele vem com fúria para destruir os judeus e os cristãos, ok? Então, ele firmará um concerto com muitos. Daniel, capítulo 9, versículo 27. Então, nós estamos trabalhando dentro do assunto, né? A volta do Filho do Homem será antes ou depois dos 7 anos de tribulação, ok? Então, este foi o nosso segundo vídeo, ok? Vamos para o terceiro vídeo da série de 8 vídeos do assunto a volta do Filho do Homem será antes ou depois dos 7 anos. Estou te esperando no terceiro vídeo.